Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dessa disciplina de Fenômenos de Transportes 1. Eu sou o professor Carlos Roberto e na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre as propriedades dos fluidos, sobre a importância dessas propriedades, os fatores que influenciam essas propriedades e algumas propriedades específicas dos fluidos, né? Principalmente as mais importantes, que são a base para estudos de mecânica dos fluidos na engenharia. Então, vamos começar. Bom, as propriedades nada mais são do que características de uma substância e essas características elas se mantêm invariantes para dada uma condição de temperatura e pressão. Então, como a gente já falou nas aulas anteriores, temperatura e pressão ela controla muito o comportamento ou a característica de uma substância no seu estado líquido ou gasoso, né? Que é exatamente onde os fluidos eles se enquadram, né? Fluidos são substâncias que pertencem, né, que estão no estado líquido ou gasoso. Bom, as propriedades elas podem ser classificadas em propriedades extensivas e intensivas. As propriedades extensivas são aquelas propriedades que dependem da massa do corpo. Então você tem um sistema, aquele sistema ele tem uma massa, tem uma determinada quantidade e aquela determinada quantidade ela depende da massa. Então se aquela quantidade depende da massa, aquela propriedade ela é dita como extensiva. Se aquela propriedade não depende da massa do corpo, aquela propriedade ela é dita como intensiva. Bom, existe uma relação entre propriedades intensivas e extensivas. E essa relação é exatamente, né, dado pela a massa. A gente vai relacionar essas duas propriedades em função da massa. Ou seja, para cada propriedade extensiva, eu tenho uma propriedade intensiva associada àquela propriedade extensiva. Por exemplo, como vocês podem ver na tabela ali, a massa, enfim, é uma propriedade extensiva, depende da massa, né? E a propriedade intensiva seria a massa dividido pela massa. Como vocês estão vendo ali, essa fórmula aqui no canto inferior direito do slide, que a propriedade intensiva, que esse eta, é igual à propriedade extensiva dividido pela massa. Então, se a minha propriedade extensiva é a massa, o N maiúsculo é a massa, massa dividido por massa, então eu obtenho uma propriedade intensiva que seria igual a 1. Então, a propriedade intensiva que está associado à massa seria 1. A quantidade de movimento, outro exemplo, a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é velocidade vezes a massa. Essa é a definição, velocidade vezes a massa. Se a propriedade extensiva, né, que é a quantidade de movimento é velocidade vezes massa, se eu divido a quantidade de movimento pela massa, o resultado vai ser a velocidade. Então a velocidade é uma propriedade intensiva, não depende da massa. Tá? Então, para vocês perceberem, visualizarem que para qualquer propriedade extensiva eu tenho propriedades intensivas, uma propriedade intensiva associada, certo? Então, para uma dada quantidade, se para uma dada quantidade de um sistema eu posso particionar aquela quantidade e a soma daquelas partes vai resultar num todo, então eu tenho uma propriedade extensiva, porque eu posso somar. A propriedade intensiva ela é uma propriedade intrínseca ao sistema, por exemplo, temperatura, é uma propriedade intrínseca, não depende da massa, velocidade, volume específico, energia específica, todas essas propriedades não dependem da massa. Tá bom? Então, essas propriedades que a gente vai explorar na aula de hoje, tá bom? Bom, existe um rol de propriedades dos fluidos, mas eu listei nesse slide as mais importantes, né? Como, por exemplo, a massa específica, o peso específico, o volume específico, a densidade relativa, a compressibilidade, o módulo de elasticidade volumétrico, pressão de vapor, tensão superficial, viscosidade e viscosidade cinemática. Algumas dessas propriedades elas são derivadas de outras, né? Como por exemplo, o peso específico ele pode ser derivado da massa específica, a viscosidade cinemática pode ser derivada da própria viscosidade absoluta. Então, a gente chama essas propriedades de propriedades secundárias, né? Então, tem propriedades primárias e tem propriedades que podem ser derivadas dessas propriedades primárias, que são as propriedades secundárias. Mas, na aula de hoje, a gente vai ver todas essas propriedades. Bom,
Os fatores que afetam as propriedades dos fluidos, como eu já falei, são dois fatores, né? A temperatura e a pressão. São os fatores ambientais que controlam as mudanças dos valores das propriedades dos fluidos. A temperatura, ela afeta muito, né? Tanto os valores de propriedades, tanto nos líquidos como nos gases. Então, é um fator ambiental muito importante que uma mudança de temperatura vai afetar também a alteração, né, dos valores das propriedades, tanto nos líquidos como nos gases. A pressão, ela afeta mais os gases do que os líquidos. Então, o efeito da pressão em alterar os valores das propriedades em líquidos, elas não têm tanto efeito, né, como para os gases. Os gases, eles sentem mais a variação de pressão devido à mudança, né, a variação da propriedade em função da mudança dos valores de pressão. A gente vê aí um exemplo, né, de como é que a temperatura afeta a variação de valores, né, de algumas propriedades para a água. Né? Por exemplo, a temperatura de 0 grau, qual é a massa específica da água? 999,8. A 5 graus, aproximadamente 1000. E aí a gente vê que existe um padrão de variação. Né? Por exemplo, a viscosidade, ela tem um padrão de diminuir os seus valores, né, com o aumento de temperatura. Por quê? Porque isso tem a ver, está associado com as forças intermoleculares. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento, né, o grau de agitação das moléculas, eu aumento o espaçamento também entre as moléculas e o fluido ele fica menos viscoso, ele tem uma capacidade maior de fluir, né, de se deformar. A pressão de vapor, por exemplo, a gente vai ver essa propriedade, né, na aula de hoje, ela é afetada pela temperatura também. E a pressão de vapor, o efeito é que ao aumentar a temperatura, os valores de pressão de vapor eles aumentam também. Tá? Então a gente vai ver com mais detalhes. Né? Isso aí é só para água. Antes de falar sobre as propriedades, né, específicas assim, né, particularmente sobre cada uma, eu vou falar um pouquinho sobre a pressão, porque a pressão ela é um conceito muito importante que a gente vai utilizar não só nessa aula, como praticamente em todas as aulas no curso de Fenômenos de Transporte. A pressão, a gente conhece bem, né, o conceito. A pressão é a razão entre uma força de compressão sobre uma área, né? Uma força normal sobre uma área que atua aquela força, certo? Então, a definição que a gente observa nos livros é que a pressão é essa força normal, não, uma força de compressão, dividido pela área, né, de atuação daquela força. A unidade de pressão no sistema internacional é newtons por metro quadrado ou pascal, certo? Só que a pressão em si, ela pode ter várias escalas, né? Pode ter diferentes escalas. E a gente vai trabalhar com algumas escalas aqui na disciplina, então é bom ter esse conhecimento. Outra questão é que nenhum valor de propriedade de fluidos ele pode estar dissociado da pressão e da temperatura. Então, por isso que é a importância da pressão e da temperatura para caracterizar os valores das propriedades. Então, não faz sentido você dizer assim, a massa específica é igual a 1000. Tá? Ela é 1000 em razão de que condição? Em função de que condição ambiental? Para uma temperatura de 4 graus Celsius e para uma pressão de 1 atm, né, de uma atmosfera. Então, é importante associar os valores das propriedades em função desses fatores ambientais, temperatura e pressão. E a pressão especificamente, a gente precisa informar qual é a escala que a gente está trabalhando, porque dependendo da escala de pressão que a gente está trabalhando, se é uma escala de pressão absoluta ou uma escala de pressão relativa,
os valores das propriedades podem ser completamente diferentes. Então, por isso que é necessário informar qual é a escala de pressão que você está trabalhando. Bom, como eu falei, existem duas escalas de pressão, a escala de pressão absoluta e a escala de pressão relativa. Na escala de pressão absoluta, a pressão, o zero da pressão ali nessa escala é exatamente, né, o vácuo absoluto, é o vácuo. Ou seja, o que é o vácuo? O vácuo é a ausência de matéria. Então, na ausência de matéria, a pressão absoluta é igual a zero. Não tem, ou seja, não tem moléculas ali de nenhuma substância. É o vácuo, tá? A ausência de matéria. Então, ali eu tenho o zero absoluto na escala de pressão. Tá? O zero da escala de pressão absoluta. E na escala relativa, como é que a gente mede a escala na pressão relativa? Na escala de pressão relativa, o zero é exatamente a pressão atmosférica local. Então eu tenho a pressão atmosférica local, que é o zero da escala relativa de pressão, e a partir dali eu começo a medir as pressões. Então eu posso ter uma pressão, por exemplo, a pressão zero na escala relativa de pressão é a pressão atmosférica. É zero, né? É zero. Na escala relativa é zero, quando eu tenho uma pressão atmosférica. E na escala absoluta, o valor é diferente de zero. Equivale ao valor da pressão atmosférica, que é de 101.325 Pascal. Tá? Então, tem essa diferença. Por exemplo, um valor abaixo da pressão atmosférica, esse valor de pressão ele é positivo, né, na escala de pressão absoluta, só que é um valor abaixo da pressão atmosférica, mas na escala de pressão relativa ele é um valor negativo, é como se fosse um vácuo, né? Só que não é um vácuo real, é um vácuo na escala relativa, porque é um valor de pressão negativa, tá? Então, é importante saber essas diferenças. Qual é a relação entre a escala de pressão absoluta e a escala de pressão relativa? A pressão absoluta ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão relativa. Então eu posso sair de uma escala para outra, só ter essa relação aí, aplicar essa relação e ela depende, obviamente, da pressão atmosférica local. Muito bem, então a pressão absoluta ela corresponde, né, às forças que as moléculas de um fluido exercem numa unidade de área, então a gente mede com o zero dessa escala, é o zero absoluto, tá? A pressão atmosférica é a pressão que a camada exerce sobre uma determinada localidade e o valor padrão, como eu falei, é de 101.325 Pascal. E é uma coisa importante que eu tenho, que é bom falar exatamente sobre a questão da pressão atmosférica, é que se vocês pensarem bem, esse valor é absurdamente alto, né? 101.325 Pascal, ou seja, Newton por metro quadrado. E como é que a gente consegue sobreviver a uma pressão dessa? Né? Porque é a pressão que a gente está submetido. Né? Quem está próximo aí ao nível do mar está submetido a essa pressão. Então, como é que a gente consegue sobreviver? E de onde é que vem essa pressão? Essa pressão ela vem exatamente, né, do empilhamento de todas as moléculas das substâncias que que compõem, né, o ar atmosférico. Então, o ar atmosférico ele é composto por nitrogênio, oxigênio, enfim, várias substâncias, né, carbono e vapor de água também. Então, tem várias substâncias e cada substância dessa, né, tem suas moléculas e as moléculas elas estão empilhadas, né, lá na camada, nas altas altitudes até chegar até o nível do mar, onde a gente tem a pressão atmosférica, que é esse valor, devido a esse empilhamento, né, de todas as moléculas. O peso, cada molécula tem um peso e elas vão ficando uma por cima das outras até ter esse valor, né, de força por unidade de área. Então, a cada metro quadrado de área de superfície da Terra, eu tenho uma força ali de compressão na ordem de 101.325 newtons. É muita coisa. Se a gente for converter isso aí para quilograma-força, a gente divide por mais ou menos por 10, a gente tem 10.000
toneladas força, 10 mil toneladas forças imprimida numa área de 1 quilômetro, de um metro por 1 metro, né? Então é muita coisa. Essa pressão, enfim, devido a esse empilhamento, nos faz pensar como é que a gente consegue sobreviver a uma força, né, de 10 mil quilogramas forças ou 10 toneladas forças, né, por unidade diária. Então, a gente consegue sobreviver nessa pressão porque o nosso corpo ele está submetido em todas as regiões, né, em cima do nosso corpo, embaixo, à mesma pressão. Então, a gente está envolto, o nosso corpo ele está envolto a toda essa pressão. Então, se a gente faz uma integral, a força resultante ela é zero. Força resultante ela é zero, porque o que importa, na verdade, é a força resultante. Então, aí eu vou ter uma força devido à pressão, devido a uma força resultante em uma dada direção. Então, como a gente está envolto, né, o nosso corpo está envolto e sujeito, né, à pressão atmosférica em toda a nossa superfície, a gente não consegue sentir a resultante dessa força. Tá? Então, ela é nula, essa resultante em todas as direções. Muito bem, então só para resumir então a história, na escala relativa de pressão, como vocês estão vendo aqui, ó, o zero da escala é exatamente na pressão atmosférica, o zero da escala da pressão absoluta aqui, na escala de pressão absoluta, fica bem abaixo, né? Aqui ó, é o zero, abaixo disso aqui é o vácuo absoluto, e aqui seria o vácuo da pressão da escala de pressão relativa, tá? E essa é a relação entre pressão relativa e a pressão absoluta. Então, a relação exatamente, né? Eu tenho uma pressão atmosférica para relacionar essas duas escalas de pressão. Ok, então vamos iniciar então falando sobre as propriedades. Eu vou começar falando então sobre a massa específica dos fluidos. A massa específica também é conhecida na literatura como densidade absoluta. Então, muita gente de forma equivocada expressa essa propriedade como puramente densidade e está errado. Densidade é outra propriedade, puramente densidade. Essa propriedade ela é chamada de densidade absoluta ou massa específica. Então vocês podem usar tanto massa específica ou densidade absoluta aí como o termo, né, para chamar essa propriedade. O que é que ela é? Ela é a relação, nada mais é do que a relação entre a massa sobre o volume. A massa sobre o volume. E, enfim, então a gente consegue exatamente comparar, né, fluidos que têm diferentes densidades. Se a gente normatizar a quantidade de volume e ver se para aquela mesma quantidade de volume, quem tem maior massa para aquela mesma quantidade de volume. Então a gente consegue ver, né, qual é a substância mais densa e qual é a substância que é menos densa. Se para um dado volume ela possui mais ou menos massa. No sistema internacional, a unidade é dada em quilograma por metro cúbico, uma vez que a massa no sistema internacional é em quilograma e o volume em metros cúbicos. Então, no sistema internacional, a densidade absoluta, a unidade seria quilogramas por metro cúbico. Muito bem, a gente vê alguns exemplos, né, de valores de densidade absoluta aqui nessa tabela. Por exemplo, a gente usa muito, né, o valor de densidade absoluta para água de 1000. Né? Em problemas de engenharia é comum no campo ali da academia a gente usar esse valor para facilitar os cálculos, né? Então a gente atribui o valor de 1000. Mas o valor de 1000, ele só é válido para uma água destilada, ou seja, sem nenhuma outra substância dissolvida, minerais, e a 4 graus Celsius. Então esse valor de 1000, que é comumente adotado, ele, na verdade, né, só vale para água destilada a 4 graus Celsius. Por exemplo, para a água do mar a 15 graus Celsius, o valor da densidade absoluta já varia entre 1022 a 1030. Então tem uma diferença bem significativa aí, né, em relação à água destilada a 4 graus.
E por que essa diferença? Porque na água do mar você tem a concentração, né, de salinidade também, tem o sal dissolvido na água, e aí, em função de ter também o sal na água, aquela água vai ter uma massa maior por uma mesma unidade de volume, né? Certo? O ar atmosférico, a gente observa, né? O ar atmosférico, o valor do ar atmosférico a uma pressão atmosférica e a 0 grau é de 1,29. Então, ou seja, se a gente pegar uma caixa d'água de 1 metro cúbico, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro, e só pela presença do ar atmosférico, se a gente pegar e colocar na balança, né? A gente vai ver que aquele volume de 1 metro cúbico de ar atmosférico, ele pesa 1,29 kg. 1,29 kg. Então, o ar atmosférico ele tem massa, ele tem peso, tá? E isso precisa ser considerado. Agora, observe que essa densidade absoluta ou massa específica, ela está associada, esse valor está associado à condição de pressão e temperatura. Então é importante que vocês sempre associem. Porque, por exemplo, para uma dada condição diferente de temperatura, o atmosférico já assume outro valor. Como vocês estão vendo ali, a pressão, o atmosférico, a pressão atmosférica e a 15,6 graus Celsius. Então, mudou a temperatura, aumentou a temperatura, o que é que aconteceu com a densidade? Já caiu um pouco, já é 1,22. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, o espaçamento entre as moléculas aumenta e aí a densidade ela diminui. Tá? Então é importante que vocês percebam essa diferença, o efeito, né, da pressão e da temperatura nos valores das propriedades, nesse caso aí da densidade absoluta. O mercúrio, que é uma substância, né, muito utilizada em problemas de manometria, também a gente vai ver muito na disciplina, tem uma densidade muito alta. Vocês podem ver aí, ó, 13.590 a 13.650. Então, é uma densidade muito alta, né, do mercúrio. E é um material que enfim, bastante usado, né, na hidráulica também, para medir pressão, né, usando o método de diferencial. E tem uma densidade bastante alta. O óleo, o petróleo que vocês estão vendo ali na última linha, a densidade é de 880, ou seja, a densidade do petróleo, que é um óleo, é um tipo de óleo, ele é menor do que da água. Então isso, por exemplo, explica, né, quando tem um vazamento de petróleo por uma embarcação, o petróleo ele fica flutuando na superfície da água. Por quê? Porque ele é menos denso. Aliás, falando sobre isso, os fluidos, eles, em função da densidade, eles vão assumir diferentes posições, né, em um perfil vertical. Então, quando eu coloco num copo d'água óleo e água, o óleo vai ficar na parte superior e a água vai ficar na parte inferior do copo, porque o óleo ele tem uma densidade menor do que a densidade da água. Então, quando você tem fluidos imiscíveis e colocam eles, né, dispostos, né, em um recipiente, vocês vão ver a separação vertical desses fluidos. Então, por exemplo, isso também explica, né, que a gente vê na natureza. Na natureza, o atmosférico ele está acima do mar, né? Por quê? Porque o atmosférico ele tem uma densidade menor do que da água e a parte rochosa está abaixo, ou o sedimento, né, está abaixo da água, porque a parte rochosa ela tem uma densidade muito superior do que da água. Então a gente vê a disposição dos elementos que a gente encontra na natureza também em função da densidade. Então é uma propriedade muito importante e a gente tem que tem que saber bastante, porque a gente vai utilizar essa propriedade em diversos problemas, né, daqui para frente na disciplina. Olha só, a temperatura, a variação da massa específica, ela depende da temperatura, né? Muito mais da temperatura do que a pressão. Por quê? Porque a água, ela, como sendo na sua forma líquida,
né, ela é afetada muito mais pela temperatura do que a pressão. Então a gente pode utilizar equações, né, empíricas para determinar a densidade absoluta da água em função da temperatura, como vocês estão vendo aí. Então essa fórmula pode ser usada, né, uma fórmula só em função da temperatura. Vocês observem que não é em função da pressão, só da temperatura, e a gente pode determinar a densidade aplicando essa equação aí que vocês estão vendo no slide. Essa equação, ela dá exatamente esse gráfico aí que vocês estão vendo nesse slide. Quando a temperatura é de 4 graus, você tem um valor, né, de pico ali, né, próximo, exatamente igual a 1000, tá? Quando a temperatura é 4 graus Celsius. Abaixo de 4 graus, vocês já observam que a densidade começa a diminuir. Ali no zero, para uma temperatura de zero, onde você tem a passagem, né, do estado líquido para o estado sólido, você observa que a 0 graus, a densidade da água ela é menor do que a 4 graus no estado líquido. Então, por que acontece isso? Porque existe um rearranjo molecular e o volume ele se expande um pouco, e aí, em função dessa expansão de volume, desse processo, né, de solidificação, da passagem do estado líquido para o estado sólido, então tem uma expansão no volume, essa expansão no volume faz com que a densidade do líquido, da água, diminua um pouco, tá? E acima de 4 graus também, a gente vê que a densidade absoluta começa a diminuir. Por que acontece esse padrão? Por conta do maior espaçamento entre as moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior o espaçamento entre as moléculas, e aí eu vou ter uma densidade menor também. Bom, isso explica por que o gelo, né, ele fica na superfície, né, e o líquido, a água líquida, fica na parte de baixo quando a gente coloca, por exemplo, um copo d'água, né, com gelo, e o gelo fica flutuando. Porque a densidade da água no estado sólido, ela é menor do que a água no estado líquido. Então, a gente vê esse padrão também na natureza, né? Ali tanto no Polo Sul como no Polo Norte, a gente vê ali a camada de gelo está na parte superior. E para acessar a parte líquida, a gente tem que fazer um furo, tá? Fazer um furo ali e a gente vai ver que a parte líquida tá embaixo. Bom, para os gases, né, a gente pode utilizar essa relação para determinar a massa específica. A gente vê que, nesse caso, usando a lei dos gases perfeitos, a gente vê que a massa específica ela depende tanto da pressão absoluta como da temperatura também. Então, os dois fatores, nesse caso, são importantes. O R é a constante do gás e esse R depende de um gás para o outro. Varia, né? É uma constante, mas depende de um gás para o outro. Tem valores diferentes em função do tipo de gás. E para acessar esses valores do R, então eu recomendo acessar algum livro, né? A literatura para ter acesso a esse valor do R para diferentes gases. Muito bem, o peso específico, ele é uma propriedade, vamos dizer, secundária, né? Ele pode ser derivado em função da massa específica. O peso específico é a relação entre o peso de um fluido e o volume que o contém, tá? Então essa relação que vocês estão vendo é W sobre V. Bom, daqui para frente a gente vai usar esse V, esse A de cabeça para baixo, né, ou V cortado, como o símbolo de volume. Por quê? Porque eu vou usar muito o V, né, esse símbolo V para velocidade de fluido. Então, para diferenciar volume de velocidade, a gente vai usar esse símbolo diferente para o volume, esse V cortado no meio, tá bom? Ou o A de cabeça para baixo. Beleza, então o peso específico, essa relação entre o peso e o volume, a unidade no sistema internacional é em Newton por metro cúbico, uma vez que o peso, a unidade no sistema internacional é em Newton e o volume é em metro cúbico.
Qual é a relação então entre o peso específico e a massa específica? Bom, se o peso ele é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade, então eu tenho ali que a relação entre peso específico e massa específica seria que o peso específico é igual à massa específica vezes a gravidade. Então, bem simples de obter. Ou seja, se eu obtenho a densidade absoluta, eu consigo chegar no peso específico. Ou se eu tenho o peso específico, eu consigo chegar na densidade absoluta do fluido. É bem simples, a relação é só aí em função da gravidade do local. E para fechar, vou falar sobre o volume específico. O que é o volume específico? Essa é uma propriedade que não é tanto usada, é mais usada para gases do que para líquidos, tá? O volume específico, ele mede exatamente, né, o volume ocupado de um fluido normalizado por uma quantidade de massa, Então, imagine o seguinte, eu vou normalizar 1 quilo de massa daquela substância. Então, eu tenho várias substâncias e eu pego 1 quilo de cada substância. Aquela que ocupa o maior volume tem o maior volume específico. Certo? Então, nesse caso, eu quero saber qual substância ela ocupa mais volume para uma mesma dada massa. Tá? Então, isso é mais comum, essa medida, para gases do que para líquidos, uma vez que os líquidos eles têm baixa capacidade de se comprimir, de se expandir. Então, nos gases essa capacidade é muito maior, né, em função do espaçamento entre as moléculas, e aí eu tenho uma relação para medir, né, essa quantidade, esse volume ocupado por para uma mesma quantidade de massa. E a densidade relativa, que é uma propriedade também secundária, é uma propriedade que a gente usa muito, né, na disciplina de fenômenos de transporte, que é a relação entre a densidade do fluido e a densidade relativa, a densidade ou a densidade de referência, que é esse ρ0, né? Então, o ρ0 ele depende do estado, né? Se for um líquido, esse ρ0, o mais comum é usar a densidade de referência ser a densidade da água a 4 graus Celsius, no caso 1000. E se a gente está trabalhando com gases, o mais comum que é essa densidade de referência seja a densidade do ar atmosférico, uma pressão de 1 atm e a temperatura de 15,4 graus Celsius. Então é muito comum, né, a gente fazer sempre essa densidade relativa, no caso em relação ou à água ou o ar atmosférico, né? Se eu estou trabalhando com líquido, eu faço essa referência à água, essa densidade relativa em relação à água. E se eu estou trabalhando com gás, eu faço em relação ao ar atmosférico. Ok? Bom, então como vocês podem perceber, se a gente divide densidade por densidade, a unidade resultante é adimensional, não tem unidade, não existe unidade. Então, no caso da densidade relativa ou puramente, né, densidade, a gente também na literatura, essa propriedade é chamada simplesmente por densidade. E então ela não tem unidade, tá? Como eu falei para vocês. Se você está trabalhando com líquidos, você adota então que a densidade de referência é a densidade da água a 4 graus. E se você está trabalhando com gases, seria o ar atmosférico a 0 graus. Eu falei a 15 graus, mas na verdade é a 0 graus Celsius. Então a densidade de referência para o atmosférico a 0 graus Celsius é 1,29. Bom, era isso que eu tinha para mostrar então nessa aula. Eu vou dar continuidade, tá, numa próxima aula, e aí a gente se vê então na próxima videoaula. Então um abraço, até a próxima.